7.1 está pronta. A 7.2 também já está. Vamos agora aqui à pergunta 7.3, que diz: propunha um processo que ache viável para aumentar o rendimento da reação. Justifique. Aumentar o rendimento. Portanto, rendimento. Como é que eu calculo o rendimento? Eu já vi lá atrás no exercício 7.2. O rendimento era igual a que? Era igual à quantidade de produto obtida a dividir pela quantidade de produto teoricamente esperada. Certo? Teoricamente esperada a multiplicar por 100. Portanto, eu podia-me guiar aqui pelo produto, como também eu podia utilizar aqui os reagentes, certo? Aqui então seria, se fosse com os reagentes, ficava com o quê? Com a quantidade de reagentes consumidos, quantidade de reagentes teoricamente consumidos, tá? Então, para que o meu rendimento aumente, o que é que tem de aumentar aqui? Terá de aumentar aqui o meu numerador. Isto é matemática. Então, a quantidade de produto obtido terá de aumentar, não é? E se fosse com os produtos, se fosse com os reagentes, teria de ser o quê? A quantidade de reagente consumido teria de aumentar. Uh, ora bem, reparem só. Então, a minha reação, não é? A minha reação tem aqui os meus reagentes, certo? Vão dar origem aqui aos produtos. Então, para aumentar a quantidade de produto obtido, certo? Então, a quantidade de produtos tem de aumentar, tem de ser máxima, não é? E a quantidade de reagentes, porque os reagentes é que vão dar origem aqui aos produtos, deve ser a mais baixa possível, não é? Para que eles, isto é, na prática, minha reação tem de evoluir no sentido direto. Ok, evoluir no sentido direto, então vamos ver aqui a minha constante de equilíbrio. Isto na prática o que é que significa? O meu KE. Já sabem que o KE é igual a quê? É igual à concentração dos produtos, certo? É dividir pela concentração dos reagentes. Então, se a concentração dos produtos aumenta, e como os reagentes é que vão dar origem aos produtos, a concentração dos reagentes deve ser a mais baixa possível, não é? Então, o que é que me vai acontecer? Para que o rendimento seja máximo, o meu KE deve ser o mais alto possível. Então, eu tenho que jogar com alguns fatores, não é? Que vão afetar aqui este KE, este estado de equilíbrio. De forma, então, que, mais uma vez, eu repito, que a concentração de produtos seja a mais alta possível e a concentração de reagentes a mais baixa possível. Aí eu vou ter um rendimento bastante alto. Reparem isso, e que fatores são esses? Os fatores que vão afetar o estado de equilíbrio vão ser quais? Vão ser a temperatura, a concentração e a pressão, ok? Reparem só, na temperatura, o que é que eu sei? Se eu aumentar a temperatura aqui neste sistema reacional, isto vai evoluir no sentido direto ou no sentido inverso. É assim, eu não sei se isto é uma reação endo ou exotérmica. E como tal, se eu aumentar a temperatura, posso estar a correr o risco de fazer com que esta reação evolua no sentido inverso. E, consequentemente, a quantidade e, consequentemente, o rendimento vai ser menor. Portanto, e pela temperatura eu não consigo ir. Tá? Porque se soubesse, ok, vamos supor que isto era uma reação endotérmica. Então, se fosse
Se fosse uma reação endotérmica, eu iria aumentar a temperatura. Aumentando a temperatura, não é? A favorecer a reação, logo esta vai evoluir no sentido, uh, logo esta vai evoluir no sentido direto. Então, eu não sei se é endo, se é exotérmica, portanto, pela temperatura não posso ir. Pela concentração, ok, pela concentração, o que é que eu posso fazer? De duas uma, eu vou aumentar aqui a concentração dos meus reagentes, não é? Porquê? Porque o princípio de Le Chatelier, o que é que diz o princípio de Le Chatelier? Quando se faz aumentar a concentração de um dos reagentes de um sistema em equilíbrio, este reage no sentido de contrariar esse aumento. Ou seja, para contrariar esse aumento, estes reagentes, ou este reagente que eu adicionei, tem de se consumir. E então a reação iria evoluir no sentido direto, diminuindo a concentração dos reagentes, não é? E aumentando a concentração de produtos. Outra maneira seria o quê? Seria, por exemplo, retirar aqui alguns dos meus produtos. Mas reparem só, agora porquê? Porque se eu diminuísse aqui a concentração de produtos, então, pelo princípio de Chatelier, não é? O meu sistema reacional vai evoluir no sentido de contrariar essa alteração. Se isto diminui, então vai evoluir no sentido direto para que isto volte a aumentar. Mas reparem só, eu tenho aqui metano no estado gasoso, água no estado gasoso, hidrogênio no estado gasoso e dióxido de carbono no estado gasoso. Retirar aqui então hidrogênio e dióxido de carbono não parece ser um processo nada fácil. Tem eventualmente ter um aparelho próprio. Portanto, torna-se mais difícil. Pronto, quando muito, eu teria de aumentar aqui a concentração de um desses reagentes, não é? De metano e de água. De metano e de água. Mas, ok. Mas será que... E a pressão? Vamos ver o que é que acontece aqui com a pressão. Vamos ver. Eu tenho aqui, então, os meus produtos, os meus reagentes, aliás, certo? Vão dar origem a quem? Aos meus produtos. Agora, quantas moles de reagentes é que eu tenho no estado gasoso? Eu tenho aqui uma mole de metano e duas de água. Então fica aqui com 3 moles de reagentes. E de produtos, quantos moles de produtos é que eu tenho? Tenho aqui 4 de hidrogênio e uma de dióxido de carbono. 4, 5, então fica aqui com 5 moles de produtos. E então, o que é que me diz? Então, o que é que vai acontecer aqui se eu fizer variar a pressão? Vamos ver. Neste caso, se eu aumentar a pressão de um sistema que esteja em equilíbrio, portanto, o que é que vai acontecer? Este vai reagir ou vai evoluir no sentido que vai contrariar esse aumento de pressão. Ou seja, vai evoluir no sentido em que se forma um menor número de moléculas gasosas. Então, vamos ver. Se eu aumentar a pressão, se eu fizer com que a pressão aumente, tá? A pressão aumente, então ele vai evoluir no sentido de diminuir essa pressão. Aqui os reagentes ainda têm uma menor quantidade de reagentes do que de produtos. Então, se eu aumentasse a pressão, a minha reação ia evoluir no sentido inverso. Se evoluísse no sentido inverso, eu estaria a diminuir o rendimento da minha reação, tá? Porque o objetivo aqui é obter um máximo possível de produto, não é? Portanto, aumentando a pressão não seria boa ideia. Então, o que é que eu teria de fazer? Eu teria de diminuir a pressão. Porque se eu diminuísse a pressão, não é? O meu sistema reacional iria evoluir no sentido de contrariar essa diminuição da pressão. Ok, então, para contrariar esta diminuição da pressão, eu tenho de obter o quê? Eu tenho de obter aqui bastante substância. Então, como eu já sei que os produtos vão ocupar a partir de mais espaço do que os meus reagentes, então nessa situação
o meu sistema reacional e evoluir no sentido direto. Se evoluísse no sentido direto, eu posso ver que iria haver um maior consumo de reagentes e uma maior produção, não é? De produtos. E, consequentemente, vocês vão ver, a quantidade de produto obtida ia aumentar, então o meu rendimento iria aumentar. Então, o que é que eu teria de fazer? Vamos dar aqui uma resposta. Eu tenho de diminuir, certo? Diminuir a pressão, ok? Diminuir a pressão porquê? Diminuir a pressão porquê? Porque o equilíbrio, porque o equilíbrio desloca-se, desloca-se no sentido em que se forma, maior, maior quantidade, maior quantidade de substância, no estado gasoso. No estado gasoso. E para isso acontecer, vírgula, o sistema, portanto, diminuir a pressão porque o equilíbrio desloca-se no sentido em que se forma maior quantidade de substância no estado gasoso. Para isso acontecer, a reação evolui no sentido direto. No sentido direto. No sentido direto. Estão a ver? Porque formamos aqui uma maior quantidade de substância de produto nesta situação no estado gasoso. Sentido direto. E consequentemente o rendimento agora aqui o rendimento irá aumentar.